Alexandre na área. Começando a gravação neste exato momento, salve para a galera da Tutu que está me acompanhando nesse exato momento. Bora ver aqui mais um vídeo do canal Agora Vande, não conhece esse canal. Você mataria para salvar alguém? Ih, rapaz, que pergunta interessante, né? Bora dar uma olhada aqui para ver quais são os contextos que ele estará mostrando para ver se a gente salvaria ou não. Mas provavelmente não. Play. Você mataria pra salvar alguém? Um trem tá vindo em altíssima velocidade, por isso não dá tempo de frear. No trilho principal tem várias pessoas amarradas, enquanto no outro apenas uma, mas todos eles são inocentes. Você tá na alavanca e você tem duas opções. Você desvia o trem do trilho principal e sacrifica alguém, ou você não interfere e tenta fugir da culpa. O que você faz? Eu pra deixo você, o outro que tá sozinho morrer sozinho. Tenha sido fácil, mas será que você realmente faria o que você disse? Para responder essa pergunta, um sociólogo chamado Dries Boysten reuniu 300 voluntários na Bélgica. Para alguns, ele deu exatamente essa situação. Tem duas jaulas para estudo. Em uma delas, 5 ratos foram presos, enquanto na outra foi preso apenas um. Uma contagem regressiva de 20 segundos começa. Quando o tempo acabar, a primeira jaula vai ser eletrocutada e os 5 ratos levarão um choque. Mas se antes disso o voluntário apertar o botão, a segunda jaula que será eletrocutada, dando choque em um único rato. 66% dos voluntários disseram que apertariam o botão, enquanto os outros 34% afirmaram que não fariam nada. Duvidando disso, os pesquisadores colocaram o restante dos voluntários na situação real. Diante das gaiolas com os ratos e o botão do choque no meio, o cronômetro começava e cada segundo contava. O voluntário tinha que ser rápido para decidir o que faria, e dessa vez 84% apertaram o botão e somente 16% não fizeram nada. Eu esqueci de comentar, mas o botão não dava choque de verdade, mas era importante que todo mundo achasse que sim, inclusive vocês, foi mal. Boysten concluiu que o que alguém pensa não condiz com o que essa pessoa faria na prática. Ele também comenta o quão interessante foi o sentimento contraditório dos voluntários, onde pessoas que acharam ter tomado uma boa decisão acabavam pedindo desculpa pela escolha que fizeram. Voltando para a ideia do trem, a maioria das pessoas dá uma resposta utilitária, isso é, uma resposta baseada em consequências. A intenção foi a de salvar 5 pessoas desviando o trem, mas a morte daquela pessoa específica foi somente uma consequência. Essas consequências indicam a doutrina do duplo efeito, que é usada como base para diferentes argumentos. A doutrina do duplo efeito é um princípio moral que permite que uma ação seja eticamente correta, mesmo que tenha um efeito colateral moralmente ruim, desde que não tenha sido intencional. Ou seja, você pode fazer merda se sua intenção não era fazer merda. Isso se aplica a coisas como sair da dieta e engordar porque você quer aproveitar um momento com pessoas importantes e outras indisciplinas, coisa que eu já ensinei a consertar no último vídeo, que inclusive vai estar aqui na descrição. Viu o que eu fiz, né? Pra evitar esse argumento, vamos mudar a situação. Um trem menor e sem freio tá vindo e tem 5 pessoas amarradas. Do lado dos trilhos tem um homem gordo, muito gordo. Se ele for jogado nos trilhos, o trem certamente vai parar. Você empurra o homem gordo? Na visão utilitarista, a situação deveria ser a mesma. Você sacrifica uma vida pra salvar 5. Se ele vai parar o trem? Sim. Certo? Quem mandou Na ser verdade, gordo? não. A título de curiosidade, muitas pessoas que puxaram a alavanca não empurrariam um homem. Isso acontece porque na primeira situação, a morte do homem é somente uma consequência, um resultado da ação. Enquanto na segunda situação, a morte é a ação em si, a ferramenta para parar o trem. Então as pessoas tendem a hesitar mais quando participam ativamente do homicídio. Ainda assim, muitas pessoas não mudam de ideia justamente por conta do utilitarismo, por conta dos números. Então vamos mudar alguns detalhes para que essas pessoas deixem de ser apenas números. Primeiro, para aqueles que mudaram de ideia sobre o utilitarismo e não empurrariam o homem gordo, imagine que você viu esse homem amarrando 5 pessoas. Agora, você tem a oportunidade de não somente salvar elas, como também de punir o malfeitor. Para a maioria das pessoas, agora o homem deve ser empurrado. É justo que a maldade de alguém o torne menos que humano e o reduza a uma mera ferramenta? Será que se justifica? Agora, para aqueles utilitaristas que mantiveram sua opinião, vamos voltar para a alavanca. Imagine agora que essa única pessoa nos segundos trilhos é sua mãe, ou seu pai, esposa, filho, sei lá, a pessoa mais importante pra você nesse mundo. Cara, pior que eu imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento, botar alguém da família ou alguém que eu amo naquele trilho lá, sendo o único. Putz, mano. Aí já muda, tá ligado? Já muda para um caraca. Adeus a 5 pessoas. Utilitarismo é o mesmo. É uma vida em troca de 5. Você ainda puxaria a alavanca? Definitivamente não. Ao menos para a maioria das pessoas. Isso porque a lealdade é uma das maiores virtudes que desenvolvemos. Principalmente com a pessoa mais importante de todas para nós. Assim, puxar a alavanca vai contra a nossa intuição, nossos instintos e toda a nossa consciência. Não existe uma resposta correta, porque o correto não existe. É relativo. Pragmático, utilitarista, psicopata ou pai de família. Todos criam uma visão única sobre o problema. Então, podemos ao menos entender o racional
raciocínio por trás de cada visão. Uma pessoa que acredita em destino pode tanto acreditar que as 5 pessoas estão destinadas a morrer, como acreditar que ela estava destinada a estar ali para salvar essas 5 pessoas. Então, talvez a crença não deva ser vista como nada mais que uma justificativa para as escolhas que fazemos durante a vida, uma vez que somos definidos por elas. Mas ninguém é o vilão da própria história. Se aquele homem tiver amarrado aquelas pessoas nos trilhos, ele merece morrer por elas. Mas e se hipoteticamente ele estiver fazendo isso porque aquelas pessoas assaltaram a loja do irmão dele, que perdeu tudo, não tinham como pagar as contas, ficou endividado e se matou. Ele jurou vingança e finalmente encontrou os culpados. Mas quando estava prestes a vingar o seu irmão, você o empurrou nos trilhos. Você ainda estaria orgulhoso da sua decisão? A pergunta agora não é mais se você mataria para salvar alguém, mas quem você mataria e quem seria salvo. Por algum motivo, você dividiu tanto sua atenção no julgamento dessas pessoas que não se aprofundou sobre você. Porque você tem o direito de julgar alguém. Como decidir quem merece viver ou morrer? Como julgar alguém pelas escolhas feitas durante a vida? Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, afirma: não os julgue, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Mas temos receio e uma tendência a ignorar esse tipo de pensamento, porque tudo aquilo que é ruim pra gente é automaticamente associado a um evento externo, mas tudo aquilo que é ruim pro outro é associado unicamente a ele. Por exemplo, se o Pedrinho tira 10 em inglês e eu tiro nota ruim, é porque meu professor não explica direito ou porque o assunto é muito difícil. Mas se eu tiro 10 em matemática e o Pedrinho tira uma nota ruim, é porque ele não é bom com raciocínio lógico e não presta atenção. É preciso muita vontade e autoconsciência para se colocar em pé de igualdade e comparação. Por isso, a empatia é cada vez mais rara hoje em dia. Eu acho que você já se deu conta de que a pergunta é muito mais complexa do que se você mataria para salvar alguém. Então, me conta aí, quem você mataria para salvar alguém? Porra, voltamos pro início do vídeo. Aí fica difícil, mano. É como você mesmo falou, fica difícil de escolher porque depende de muitos fatores e como você mesmo falou aí, dentro desse exemplo, você ia se fazer perguntar, mas quem me dá o direito de dizer quem vai viver ou quem vai morrer? Caraca, nessa situação não tem como dizer. Você vai ter que realmente salvar ou não salvar. Se você não fizer nada, tu não vai salvar ninguém. Se você fizer alguma coisa, você vai salvar alguém, mas a outra pessoa vai morrer. Tá ligado? E nessa situação aí, você não tem esse negócio dessa pergunta de qual é o direito que eu tenho? Caraca, você foi colocado naquela situação ali, tá ligado? Tecnicamente falando, ninguém teria o direito, mas você foi colocado naquela situação ali. Isso daqui me lembrou de uma série, eu acho que é The Place, enfim, uma série, eu acho que da Netflix, eu não tô lembrado, de uma mulher aí que ela morre. Aí ela meio que vai pro além, aí tem um cara lá que ele se faz como se fosse de anjo, aí ele é como se fosse o anjo, assim, que vai guiar ela pra chegar ao céu, mas ela tem pendências pra resolver, que não sei o que, na verdade ele não era um anjo, ele era um demônio. Aí tem uma situação que ela encontra o par romântico dela, tá ligado? É The Good Place, isso, obrigado. Ela encontra o par romântico dela lá, que é um negão, e ele meio que tem um monte de insegurança, de incerteza e tal. Aí esse capiroto aí que faz de conta que é um anjo, ele faz esse mesmo questionamento pra ele. Mas é isso, você mataria não sei quem, se numa situação que se tivesse uma pessoa num trilho e a outra não tivesse, qual que você salvaria? Aí o cara meio que falou rápido também assim, igual a mim, né? Acho que eu deixaria, né, um só morrer e salvaria o outro. Aí ele, vamos fazer isso na prática. Aí levou ele pra situação de fato, botou ele dentro do trem, ele era o maquinista, ele podia botar a alavanca pra direita, pra esquerda, né? Eu fiz pra cá, pra mim é pra esquerda aqui, né? Pra esquerda, aí mataria a uma pessoa e deixaria as outras 5 salvas e vice-versa. E ele, entrou em parafuso. Todo momento ele deixou as 5 pessoas morrer sem querer, tá ligado? Sem querer porque ele não sabia o que fazer. Então uma parada que, mano, é muito difícil de tomar decisão, cara. É muito difícil. Agora, sendo bem franco, sendo bem honesto, se aquela uma pessoa fosse uma pessoa que eu conhecia e saberia, no caso, que é alguém da minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, pessoas que eu conheço, vocês, sei lá, que eu sei que são de boa, adeus às outras 5 pessoas. Provavelmente é isso que eu faria. Tá, provavelmente é isso que eu faria. Muito provavelmente. Tá ligado? Mas é uma questão muito difícil de lidar. Meu Deus do céu. Nossa. Enfim. Só nesse pequeno momentinho aqui que eu fiquei falando, já fiquei pensando nisso tudo aqui, tá ligado? Tem um episódio em Dr. House que ele salva um serial killer canibal, mas não sabia que era. Foi tenso o episódio. Pois é. Eu acho que eu já vi também uma outra coisa parecida também, que o cara meio que salva também
Pô, eu acho que, assim, apesar de eu não conhecer essa obra, mas eu sei que tem um lance desse, tal do anime lá do Monster, não é isso? Eu não sei se eu tô falando alguma besteira, pode me corrigir, mas eu acho que tem um lance desse, né? Eu só vi 2 episódios só, então não tenho muita certeza. Que o maluco que é o tal do Monster, o protagonista lá, aquele lourinho, ele meio que é salvo, não é isso? Por um maluco aí que não sabia que ele era assim, né? Tá ligado? Ele salvou um monstro e ele não sabia que tava salvando um monstro, tá ligado? Ele só salvou porque era que, tipo, a profissão dele era o que ele tinha que fazer, tá ligado? Ele é o médico, né? Se eu não tô ligado. O doutor salva ele, então. Ele não sabia, tá ligado? Enfim, tem muito exemplo dessa na vida, meu pai, mano. Mas enfim, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã, mano. E aí vai ficar no certo é errado, ou é errado ou é certo, e acaba não tendo nem certo nem errado nessa questão. Que é muito difícil. Tamo junto! Até a próxima e valeu. Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida.